Um jovem chamado Pedro lutava contra pensamentos negativos, com ansiedade. Ele se sentia sobrecarregado com o dia a dia da sua vida. Algo similar a muitas pessoas deste mundo. Consequentemente, ele não conseguia ter tranquilidade, paz interior para continuar os seus afazeres, as suas atividades de estudo, trabalho e de outras tarefas do dia a dia. No entanto, resolveu estudar a Bíblia e, ao estudar a Bíblia, ele percebeu novos aprendizados, entendeu que era necessário fazer uma mudança na sua vida e principalmente na sua mente. A partir do momento que ele começou a entregar a sua vida a Deus, a sua ansiedade, a sua preocupação, seus pensamentos negativos começaram a sumir. Então ele se tornou mais calmo, mais confiante, mais tranquilo e teve uma vida mais boa para ele e também para a sua família. Consequentemente, teve paz e muita alegria. Será que essa também não é a minha e a sua situação hoje? Como nós estamos blindando e cuidando, ou quem sabe, renovando a nossa mente? É sobre isso que nós iremos falar, sobre a renovação da mente, este processo que consta aí na lição dos jovens do primeiro trimestre de 2025, a metanoia, que quer dizer aqui no dicionário, significa como mudança de vida, mudança de pensamentos e mudança também de atitudes. Isso é muito importante a gente entender e compreender essa situação. Por isso, uma mente renovada significa dizer mente, vida transformada. Vou repetir, mente renovada, vida transformada. E o texto base de estudo encontra-se no livro de Romanos, capítulo 12, do verso 1 até o 3, que diz o seguinte: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é um culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Verso 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo, além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, equilíbrio, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, nesta lição de renovando a mente, o apóstolo Paulo diz claramente para mim e para você hoje: nós vivemos num mundo corrido, cada um com suas tarefas, atividades, preocupações. Você que está aí me assistindo eu também tenho as minhas lutas e batalhas da vida. E além disso, há um bombardeio de informações, de redes sociais, de internet, tudo isso vai dificultando a nossa mente, vai sobrecarregando a nossa mente, que a gente vai criando padrões com base naquilo que eu estou vendo, assistindo, apalpando, pelos nossos sentidos de uma forma geral. E como renovar essa mente? Como a gente pode renovar hoje a nossa mente? Você que está aí ansioso, está preocupado, está com pensamentos negativos. Como ressignificar o seu padrão de mente? Aqui na lição fala que esse padrão ele só é feito quando nós entregamos a nossa vida a Deus, por intermédio do Espírito Santo, que Ele vai nos ajudando a ressignificar pensamentos, atitudes, comportamentos e quem nós somos hoje, visando um eu melhor para o futuro. Não importa quão deteriorados estejam nossos pensamentos, as nossas emoções,
Deus nos oferece o Santo Espírito, o Espírito Santo, para nos reconstruir, restaurar e renovar de dentro para fora. Então é assim que acontece com outros problemas de saúde. Se você tem aí um labirintite, uma pressão alta, algum outro tipo de saúde, é na mesma circunstância. Algumas condições mentais podem não ser curadas totalmente nessa vida. Por isso que nós temos que ter consciência. Quem sabe a sua enxaqueca vai ser para a vida toda. Paciência. Mas é claro que a gente tem que cuidar, tratar disso, né? Procurar um especialista, tomar a medicação correta, fazer ali todo o acompanhamento para ter uma vida um pouco melhor. Mas pode ser uma situação que fica aí para a sua vida toda. Mas em todos os casos, independente se o problema é de saúde física, se é de saúde mental e emocional, nós temos que entender que Deus pode ser suficiente em nossas vidas. Mas é claro que para que isso aconteça, eu preciso querer, o meu eu precisa querer, aceitar, assumir isso, para que Deus possa renovar, reprocessar o nosso padrão mental para um padrão mental, emocional e espiritual muito melhor. Quem sabe você fica perguntando o que estamos fazendo aqui, né? Na realidade, a gente precisa entender que nós aqui neste mundo estamos sendo, com base nessas dificuldades, nas nossas lutas, nas nossas doenças físicas e mentais, estamos sendo aperfeiçoados de acordo com a vontade do Pai, a fim de que na volta de Jesus tenhamos um caráter aceitável. Isto é, aqui neste mundo, se a sua vida está boa ou não, é na realidade um preparo, um treino para saber se no futuro, quando Cristo voltar, que Ele vai voltar independentemente se você acredita ou não, nós seremos aceitável a Ele ou não. Alguns pontos principais que eu destaco dessa lição, o primeiro bloco seria a necessidade da renovação da mente. Por quê? Segundo a Organização Mundial de Saúde, de 1 a cada 8 pessoas tem transtorno mental. E 703 mil pessoas suicidam por ano. Outra pesquisa aqui indica que com usuários de 500 mil usuários da internet em 64 países, que os jovens de idade entre 18 a 24 anos têm de 3 a 4 vezes mais probabilidade de ter problemas de saúde mental do que a geração dos seus pais. Isto é um fato que a ciência comprova isso, os estudos comprovam isso, que a nossa mente está desgastada, está doente, está prejudicada. Por isso que é necessário um processo de renovação da mente. Lembrando que o inimigo de Deus, Satanás, ele trabalha 24 horas por dia para controlar a nossa mente, utilizando estratégias para minar a nossa força, a nossa mente, a nossa disposição. Por isso que é necessário essa renovação, já que está desgastada, retornar para Cristo, para Deus, para que Deus possa renovar a nossa mente, nos dando um padrão melhor, um padrão de excelência. E quanto mais nós estamos conectados com Deus, consequentemente, vigilantes, consequentemente, a nossa mente vai ter mais pensamentos positivos e isso não vai atrapalhar, dificultar a nossa vida. Mas um ponto muito interessante é que nós precisamos ter esse autoconhecimento, essa autoconsciência espiritual, para que, com base nisso, traçarmos uma meta, um planejamento para melhorar a nossa mente. O primeiro passo, entregando a Deus por intermédio do Espírito Santo, buscando coisas boas para fixar na nossa mente relacionamentos positivos
Então, a falta de autoconsciência espiritual, no exemplo citado do discípulo Pedro, levou o quê? A negligenciar o contato com Jesus, com a oração, e como resultado ele negou a Cristo. Então, muitas vezes, nós precisamos voltar, reconectar, para termos uma blindagem mental, emocional, espiritual e assim termos uma vida melhor. Com base dessa renovação da mente, nós vamos para o segundo bloco, restaurando a imagem de Deus. Deus nos criou de forma perfeita. A criação dos nossos pais, na Bíblia está muito claro que era semelhante em imagem não apenas física de Adão e Eva, mas também em termos internos, interna corpus, que é do nosso caráter, da nossa personalidade. Mas com o pecado, com os problemas da vida, isso acabou prejudicando tanto o nosso interior, a nossa mente, a nossa personalidade, como também os aspectos físicos. Em 1 Coríntios 2,16 diz que a nossa renovação da mente nos permite ter o quê? A mentalidade ou a mente de Cristo. Isto é, a forma que temos é buscar alcançar a mente de Cristo. Quando a gente entrega, tem a mentalidade de Cristo, os nossos atos vão ser melhores, mais adequados, mesmo que nós estamos em ambiente ruim, pecaminoso da nossa vida deste mundo. Então, quando a gente faz essa renovação, quando a gente fixa os nossos pensamentos, as nossas emoções em Cristo, automaticamente nós iremos aceitá-lo mais como nosso Salvador e vamos ser recriados, isto é, uma nova mentalidade. Então Deus é um especialista em curar as nossas feridas e nos renovar de dentro para fora. E o terceiro bloco que eu destaco aqui, a importância da entrega e da vigilância. Por isso que precisamos orar, estudar a lição, estudar a meditação, contemplar a natureza, ajudar as pessoas, sempre voltada para a mentalidade, para uma mente de Cristo. Quando a gente faz isso, Ele governa o nosso ser e não o nosso eu pecaminoso, que vai ser o gestor da nossa vida. Por isso que é importante nos permanecer atentos e sóbrios, vigilantes contra as investidas do inimigo. E tudo isso vai moldando o nosso caráter, o progresso, essa renovação mental, muitas vezes ele não é um progresso linear, pode ser que haja flutuações, altos e baixos, mas o importante é entender que a gente tem o Cristo como prisma da nossa vida, independentemente das circunstâncias, independentemente da nossa ansiedade, depressão, estresse, raiva e outros males aí, se nós temos Cristo como mente e objetivo da nossa vida, automaticamente seremos moldados. Aqui algumas citações que eu destaco. Provérbios 4, verso 23, que diz o seguinte: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Isto é, aquilo que você pensa é o que você é, aquilo que você contempla é aquilo que você é, aquilo que alimenta a sua mente, os seus sentidos, é aquilo que sai da sua boca e exterioriza da sua vida para as demais pessoas. Então, por isso que é importante selecionar e ter um critério sobre aquilo que eu estou vendo, ouvindo e assim sucessivamente, porque é reflexo das minhas atitudes, comportamentos e ações. E a gente destacou também na introdução que Romanos 12, 3, ele diz o seguinte: não pense de vocês mesmos além do que deve pensar, isto é, só pense o mínimo, o suficiente da sua vida. Não precisa ficar preocupado muito com o passado, muito menos com o futuro. Pense só o necessário da sua vida para hoje. Isto é, continua o texto, mas pense de forma moderada, equilibrada,
de bom tom, de um equilíbrio, né? Quanto mais a gente tem esse equilíbrio da nossa vida, automaticamente vai ser melhor a nossa vida, o nosso testemunho aqui neste mundo. Então aqui ainda complemento dizendo o seguinte: o pensamento moderado é saudável e equilibrado, enquanto o pensamento desequilibrado distorce a percepção que as pessoas têm de si mesmas e do que as rodeia, tornando difícil perceber a realidade e agir com clareza. Então, o nosso pensamento, se ele está deturpado, se ele está estragado, se ele está desviado, se o foco não é Cristo, automaticamente a gente vai ter uma percepção distorcida, negativa de nós, como também das pessoas ao nosso redor. Em 1 Pedro 5,8 diz que para a gente ficar o quê? Atento quanto às artimanhas do inimigo. E em 1 Pedro 4,7 ainda diz o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios para poder orar. Equilíbrio, usa a sabedoria, peça sabedoria a Deus. E aqui no livro da escritora Ellen Goldwhite, no livro Educação, diz o seguinte: quando Adão saiu das mãos do Criador, trazia em sua natureza física, mental e espiritual a semelhança de seu Criador. Criou Deus, o homem, a sua própria imagem, conforme Gênesis 1,27. Continua o texto. E era o seu propósito que quanto mais o homem vivesse, tanto mais plenamente revelasse essa imagem, refletindo ainda mais a glória do Criador. Mas a gente sabe que o pecado destruiu desde o início e até hoje vem piorando a vida de todos nós. E outro livro também da escritora Ellen Goldwhite, o livro Desejado de Todas as Nações, diz o seguinte: aquele que mais ama Cristo, mais bem fará. Não há limites à utilidade de uma pessoa que, deixando de lado o seu próprio eu, abaixa, elimina o seu eu, deixa que Cristo preencha a nossa vida, oferece margem à atuação do Espírito Santo no coração e leva uma vida de inteira consagração. É óbvio, porque se eu sou muito orgulhoso, prepotente, se eu estou cheio de mim, automaticamente o Espírito Santo vai olhar assim: poxa, tá lotado aí, né, João? Como que eu vou entrar na sua vida? Então eu preciso esvaziar o meu eu e deixar que o Espírito Santo entre em nossa vida. Aqui algumas perguntinhas para você depois comentar aí, marcar entre certo e errado. Pode colocar as respostas no comentário ou mandar em outras redes sociais. A primeira pergunta, para saber se você fixou o entendimento, é: a renovação da mente é um processo opcional na vida cristã? Vou repetir. Primeira pergunta: a renovação da mente é um processo opcional na vida cristã? O que você acha? Certo ou errado? Segunda pergunta: Deus deseja restaurar sua imagem em seus filhos? Terceira pergunta: devemos nos conformar com os padrões de pensamentos do mundo? Certo ou errado? Quarta, a transformação da mente é instantânea e não requer esforço da sua parte? Certo ou errado? Marque aí. Quinta pergunta: a oração e o estudo da Bíblia são importantes para a renovação da mente? Certo ou errado? O que você entende a respeito disso? Então, que nós possamos refletir, conforme Romanos 12, que a gente não deve viver de acordo com o padrão, com o modelo estipulado deste mundo, mas deixando que Deus transforme e renove a minha e a sua mente, que a partir do momento que a gente tem uma mente melhor, uma mente renovada, nós podemos experimentar uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus na minha e na sua vida. Então essa lição nos convida a fazer uma autoanálise e identificar áreas em nossas mentes que precisam ser renovadas. É um chamado para nos achegarmos a Deus e buscarmos sua transformação em nossas vidas. Que possamos estar vigilantes, resistir os ataques do inimigo e experimentar a paz
e alegria que vem de uma mente renovada pelo Espírito Santo. Lembre-se, mente renovada, vida transformada. Vou repetir, mente renovada, vida transformada. Então, que Deus nos abençoe, que Deus te proteja, e também me proteja, me guarde, que você possa curtir esse vídeo, que você possa comentar, compartilhar para as pessoas que, como nós vimos aí nas estatísticas, estão de mal a pior sob o ponto de vista mental, emocional e espiritual. Que assim possamos buscar por um processo, então requer tempo, um processo de renovação da nossa mente e termos paz e alegria nesse mundo, apesar de todas as nossas lutas e dificuldades. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.